exonerar o segundo trecho e a passagem continuar R$ 2,10. E essa contenção desse descontentamento que se registra aí, mesmo que de forma aqui pontual entre estudantes, como é que se faz para, na sua opinião, os senhores são representantes do povo, são vereadores ali da população, como é que você entende que tipo de atitude deve ser tomada para resolver essa situação, Olha, vereador? Antônio, eu já fui do movimento estudantil, participei do Congresso da Reconstrução da UNE em 79, participei do DCE, épocas também muito tumultuadas, muitas greves, muitas manifestações ali na Praça Pedro II, mas eu nunca fui de depredar patrimônio público. Eu acho que aí o estudante ele perde o apoio da população, quando ele passa da reivindicação, da manifestação ordeira e pacífica para a depredação do patrimônio público ou privado. Não é? Acho que não é por aí. Acho que a Graça foi feliz, acho que o prefeito Teobaldo Ferro também foi feliz nesse sentido de buscar o entendimento, né? A Câmara participou ativamente dessas reuniões, auditagem das planilhas, né? Se questionou muita coisa, mas tudo foi explicado. Se trouxe a ajuda técnica de Fortaleza, que inclusive é administrada pelo Partido dos Trabalhadores, né? Então, a coisa, acho que a busca do entendimento existiu. Se um segmento ou outro do movimento estudantil não entendeu isso, né? Eu acho que ele não pode continuar suas reivindicações, suas manifestações, mas de forma ordeira e pacífica, porque se assim o fizer, terá apoio da população. Agora, quando passa para depredar ônibus, para atrapalhar a vida dos trabalhadores, né, das pessoas que precisam se locomover, certamente perde o apoio popular. Como é que o senhor imagina que tem a influência, a questão político-partidária nessa movimentação? Olha, eu não gostaria de falar, não. Eu gostaria mais de analisar dessa forma, não. Eu gostaria de dizer... Eu lhe pergunto, o senhor está aí numa posição hoje, que claramente é uma posição muito serena, madura, mas de oposição ao governo municipal. Mas o senhor esteve à frente da prefeitura, o seu grupo político, durante muitos anos. Então é alguém que conhece os dois lados da questão. E eu quero uma posição sua, quer dizer. Olha, eu observo sempre que eu gosto de tratar as coisas, porque eu, além de vereador, eu sou engenheiro, sou da área, já fui secretário de transporte, exatamente, já sofri esses problemas na pele. Então, de forma nenhuma, eu vou vir para cá, mesmo como oposição ao prefeito Teobaldo, que ele, infelizmente, ele nos colocou na oposição, não sei porquê, não vamos analisar aqui o caso, certo? Ele nos colocou na oposição, mas nós estamos aqui como técnico também, certo? Analisando de maneira técnica. Eu acredito que a solução do transporte coletivo urbano, que a gente chama de transporte público de passageiro, é ele se tornar, de certa forma, subsidiado ou, de certa forma, desonerado. Porque hoje em dia a gente chama transporte público que não é público. É uma concessão pública para o privado. Então, e o privado, a gente tem que ver... Isso não foi feito antes? Me perdoe essa... Não, esse problema é nacional, não é só de Teresina, não. Esse problema é nacional. A gente tem que ver o seguinte, já que o sistema é operado pelo privado, a gente sabe, tem consciência que empresário nenhum não vai trabalhar de graça nem tendo prejuízo. Ele tem que ter o lucro dele. Então, cabe ao poder público, certo, fiscalizar, certo, analisar bem qual é esse lucro dele. Se está justo, se é ou não é. Irracional. Mas, de certa forma, o que é que se faz hoje? O que é que se faz com o transporte coletivo? Não apenas aqui em Teresina, mas em todo o Brasil. Certo? O poder público não faz nada, não desonera, só cobra imposto. A prefeitura cobra o ISS, o Estado cobra o ICMS, o outro cobra o IPI, aí tem o IPVA. Então isso, na realidade, o transporte chamado de público, mas não é público, é privado. Então o que é que acarreta isso? Acarreta as tarifas altas. Tem que ter custo. Certo? Então tudo tem custo. Hoje está aumentando a mensalidade escolar, outro dia aumentou a mensalidade do salário mínimo agora. Da luz, energia elétrica, do salário mínimo está aumentando agora por de R$622. Certo? Então, o que não adianta, a gente não tem que fazer demagogia, não. Inclusive, uma das propostas do conselho que examinou a auditagem lá do transporte. O senhor fez parte do conselho? Fiz parte, sim. Foi ter uma data base do reajuste de salário no Teresina. Então, uma data fixada antecipadamente. E também, em contrapartida, que esta planilha entre em vigor seja analisada constantemente, não só na véspera da planilha, ela seja monitorada, certo? E acompanhada pelos usuários, as organizações da sociedade, certo? Permanentemente, para quando chegar no dia de ter o reajuste, se dá o reajuste correto, justo, certo? Porque dessa forma nós não vamos ficar todo ano agora até a greve. Nós imaginamos também, se hoje o PSDB... Faz parte do calendário, se o PSDB... Peraí, se o PSDB hoje, Décio, não é governo, pode ser que no próximo ano seja governo, vamos enfrentar esses mesmos problemas.
Vamos enfrentar esses mesmos problemas. Então nós queremos propor solução definitiva para o problema do transporte. Que ele seja um transporte de qualidade, a um custo acessível à nossa população, principalmente a população de Teresina, que nós temos hoje uma população, em termos de poder de renda, a pior do... Sem querer politizar a questão... Eu não estou politizando, eu sei que você não está politizando, eu também não quero politizar. Agora, a gente tem que reconhecer que houve vontade política do prefeito Elmano Ferreira em fazer a coisa, houve determinação política e também reconhecer que a manifestação dos estudantes do ano passado, ela também contribuiu para agilizar esse processo. Claro, né? Claro. Então, foi uma manifestação assim, como nunca tinha ocorrido em Teresina, naqueles níveis. Então, isso certamente contribuiu para agilizar o processo. Mas faltou, nos governos passados, a vontade política da determinação de fazer. Né? Tanto que o prefeito Elmano Ferreira... Não estou dizendo que não fez. Eu estou dizendo que essa questão da integração efetivamente não foi feita. Agora está sendo feita por vontade política e também por pressão popular, que os estudantes também foram determinantes nessa questão. Tá certo. Então, a propósito disso, eu quero dizer que em 6 meses, a Prefeitura de Teresina pretende zerar o custo da segunda viagem, como disse a secretária aqui, das linhas integradas de ônibus da capital. Em entrevista ao repórter Joelso Jordani, o prefeito Elmano Ferreira revelou quais devem ser as principais modificações no transporte coletivo da capital até chegar à integração total das linhas. Vamos ver aí. Nós fomos surpreendidos, quer dizer, foi uma avaliação positiva da maioria da população, daqueles que usam o trabalhador, sobretudo, que pagam uma passagem. Por exemplo, se fosse R$ 1,90 vezes 2 vezes, dava R$ 3.800. R$ 3,80, não é isso? E ele vai pagar R$ 3,15. R$ 4,20, que é o preço atual, ele vai pagar menos, R$1 a menos, ou seja, um ganho real. Isso no final do ano, segundo dados, cálculos feitos pela equipe técnica, isso vai representar R$ 600 para o trabalhador. Então, nós começamos a falar em integração o ano passado. E fizemos, quer dizer, nós vencemos 3 grandes etapas, e uma delas, que foi a implantação do cartão magnético, com a bilhetagem eletrônica, nos permitiu, a um custo reduzidíssimo, implantar a integração temporal, que é uma das mais modernas que existe no Brasil. Inclusive, não sendo necessário, que consta no plano diretor do transporte, aquelas áreas que chamam-se terminais, uns chamam de, sei lá, que parece até com campo de concentração, ou currais, como dizem. Quer dizer, fizemos isso, um custo reduzidíssimo para a sociedade, que é a sociedade que ia pagar, e mais moderna. E a população de Teresina, os movimentos sociais, os estudantes, os trabalhadores, sobretudo, viu, pedindo a integração. E nós prometemos e fizemos. Ela está implantada, a integração Teresina. Aliás, é a última capital a implantar esse sistema. E era a única que não tinha esse sistema de integração, e nós fizemos. Agora, os ajustes, os reclamos da população, sobretudo da população usuária desse sistema, está sendo levado em consideração. Dentro de 6 meses, ou seja, até o último dia do mês de junho, nós esperamos integrar todas as linhas e eliminar o valor pago pela segunda viagem. Ou seja, a primeira viagem já está embutida a segunda viagem, ou seja, a integração será como existe em muitas capitais. Então, nós jamais poderíamos iniciar um processo dessa natureza com a responsabilidade que nós estamos nos havendo na implantação do sistema, de maneira irracional, demagógica, etc. Para mim, seria cômodo demais ter implantado o sistema sem o pagamento da segunda viagem. Mas eu não estou agindo de forma irresponsável, muito menos de forma eleitoreira. Não. Nós estamos pensando na cidade, no sistema que veio para ficar. E nós vamos aperfeiçoar esse sistema e nós vamos ter um dos melhores sistemas de integração de linhas neste país. Nesse sistema, nesse aperfeiçoamento, está previsto também a revisão dessa questão do tempo de 1 hora na integração? Inclusive já está havendo. Por exemplo, aqueles locais mais distantes do centro, exatamente, nós estamos em sintonia com a população, os reclamos dela.
Hoje já aumentamos na parimetria de 1 para 1,20. Até mesmo, quero adiantar em primeira mão, até 1h30. Até 1 hora. Ou seja, esses problemas que estão acontecendo, quer dizer, com relação ao modus operandi do sistema, estão sendo feitos os devidos e necessários ajustes. Eu pediria nessa oportunidade, você está me permitindo, nos permitindo, pedir um crédito de confiança da sociedade, os compromissos que nós temos com ela, não é, de afeiçoarmos o máximo possível. Nós temos que ter também, que isso é em benefício da própria comunidade. Aí a palavra do prefeito Elmano Ferrer, que confirma praticamente o que foi dito aqui pela secretária Graça Amorim, né? E a gente, ouvindo o prefeito aí, tem aí uma posição ainda mais oficial, né, do desejo, do objetivo de ampliar esse sistema e aperfeiçoá-lo. Vamos à população que está participando, ligando para o 31 1750. E aqui, claro, tem algumas perguntas e colocações que não são dirigidas objetivamente aos nossos entrevistados. Algumas são, outras não, né? Por que a população tem que pagar as passagens para policiais de deficientes idosos, pois isso não reduziria o preço da passagem, secretária Graça? Isso é um direito conquistado pela essa categoria a nível nacional e nós temos que respeitar e cumprir, né? Isso, então, mas lhe digo que essa questão da gratuidade, ela tem sido tratada com muita responsabilidade pela doutora Alzeni, inclusive nas câmaras que foram detectadas pelos ônibus que já estão munidos desse tipo de equipamento. Pessoas utilizando a carteira de outro, essa pessoa está perdendo esse benefício e não podendo mais usufruir. Então, foi muito boa essa pergunta e oportuna, porque tem pessoas que estão no idoso, por exemplo, um filho ou uma pessoa da família pega a carteira do idoso e vai e passa e se beneficiar, ou o passe livre eletrônico da pessoa com deficiência. Então, esse tipo de utilização, no momento em que está sendo detectado, não está sendo notificada a pessoa e ele está perdendo esse direito. Em relação a isso aí, Tony, uma observação antes, em relação à questão dos policiais militares propriamente dito, os policiais militares, se eles perdessem essa gratuidade, eles não teriam nenhum prejuízo, porque o Estado teria a obrigação de entregar para eles os vales de transporte, como entrega para a Secretaria da Educação, que é muito maior do que a Polícia Militar, como entrega para os funcionários da Secretaria de Saúde, que é muito maior do que a Polícia Militar, né? Então, muito pelo contrário, talvez os policiais já tivessem ganhos, porque muitos deles hoje não usam o transporte coletivo, né? Tem a sua moto, tem seu próprio veículo, e se recebesse o vale de transporte, né, segue um dinheiro a mais no fim do mês, né? Então, até porque essa grande categoria, importante para a cidade e para o Piauí, recebe essa gratuidade, eu espero que o governo do Estado tenha essa sensibilidade de contribuir com essa desoneração do sistema para que a gente tenha esse sistema implantado definitivamente. É só uma observação aí, com relação à gratuidade. A única gratuidade que é a nível federal é a gratuidade do idoso. E da pessoa com deficiência. E do deficiente. Os outros são agora, outras gratuidades que abrangem outras categorias, ela na realidade, ela deveria ser pago pelo Estado. Agora está sendo pago pelo próprio usuário. Daí ser razão, certo, de aumento do valor da tarifa. Major a tarifa. Alguém está pagando por quem está sendo beneficiado. Então isso é injusto. O oficial de justiça que ganha 3, 4 vezes mais que um pai de família. Eu volto àquela questão. Trabalhador rural. O Estado que eu me refiro em todas as três instâncias não estão contribuindo.